Olá! Muitas pessoas me procuram com dúvidas sobre mestrado. Bom, a primeira dúvida é que às vezes as pessoas não sabem bem o que é um mestrado. Mas a segunda dúvida surge depois que as pessoas tomam consciência do que seja esse curso. Elas procuram se informar e percebem que há dois tipos de mestrado no Brasil: o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. E aí as pessoas ficam sem entender qual desses dois tipos seria o ideal para os seus propósitos. Se esse é o seu caso, você veio ao lugar certo. Nesse vídeo eu começo a esclarecer as diferenças entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Venha comigo! Bem, o primeiro passo para se entender o que é mestrado profissional é voltar naquele vídeo anterior em que eu falei dos mestrados em geral e retomar as finalidades desses mestrados. Você deve se recordar que eu mencionei que há três finalidades. A primeira é formar professores, a segunda é formar pesquisadores. Mas a terceira é assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para atender às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. Conforme eu comentei naquele vídeo, essa terceira finalidade mostra que os mestrados podem sim ser voltados para a formação profissional, para a capacitação de profissionais de mercado, e não apenas para formar professores e pesquisadores. Isso posto, nós podemos agora entender o que é o mestrado profissional. A definição oficial dele é que o mestrado profissional é aquele que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Portanto, é um curso voltado fundamentalmente para a formação de pessoas que vão trabalhar diretamente em organizações e empresas, no país ou fora do país. Veja que, ao contrário da ideia de muitas pessoas, mestrado pode sim ter esse viés mais instrumental, mais voltado para a prática profissional. E o mestrado profissional tem exatamente essa finalidade. Mas quais são as características desse mestrado profissional? Vejamos algumas delas que eu listei aqui porque são normalmente as coisas que as pessoas mais me perguntam a respeito de mestrado profissional. Primeira observação que eu faço, primeira característica, ele é um mestrado. Parece óbvio, né? Já que eu estou falando de mestrado profissional. Mas muitas pessoas acham que o mestrado profissional está abaixo, por exemplo, do mestrado acadêmico. Isso não é verdade. Mestrado profissional, para todos os efeitos legais, é um mestrado. Ele se equivale ao mestrado acadêmico. Quem faz o mestrado profissional não vai receber um título de mestre profissionalizado. Não, no diploma vai vir. Você tem o título de mestre em, e aí a área na qual você fez o mestrado. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, o mestrado profissional é um mestrado como outro qualquer, é legalmente reconhecido como tal. Diploma de mestrado profissional tem o mesmo valor do diploma de um mestrado acadêmico. É a mesma coisa. Só que a finalidade do curso é diferente. O mestrado profissional é voltado para a capacitação profissional, para a pessoa que está ali nas organizações e nas empresas, resolvendo problemas, tomando decisões nesse ambiente organizacional. O mestrado acadêmico já vai ser mais voltado para a preparação de professores e de pesquisadores, mas isso nós veremos no próximo vídeo. Uma segunda característica do mestrado profissional é que os cursos precisam ser autorizados e reconhecidos pelo MEC. Não há nenhuma possibilidade de lançar mestrado profissional por conta própria. Você precisa ter autorização do MEC e, depois da autorização, precisa ter o reconhecimento do curso. Esse reconhecimento significa que aquele curso tem os padrões mínimos de qualidade para funcionar. Então, por isso ele pode
ofertar vagas, ele pode ter professores, ele pode receber alunos, pode tudo, porque ele é reconhecido como tal. As universidades não precisam pedir autorização ao MEC para abrir os cursos de mestrado profissional. É prerrogativa da universidade criar novos cursos sem prévia autorização do MEC. Só que a lei fala que, uma vez criado o curso de mestrado, essa universidade tem um prazo máximo de 60 dias para solicitar o reconhecimento do curso pelo MEC. Então, ela pode até criar, mas o curso tem que ser reconhecido do mesmo jeito. É o reconhecimento que valida os diplomas de mestrado profissional expedido pelas instituições. Um curso de mestrado profissional que não seja reconhecido tem funcionamento ilegal e, por isso, seus diplomas eventualmente expedidos não têm validade no Brasil. Nem como diploma, nem como certificado de especialização. Fique bem claro. Outra característica. As instituições têm liberdade para definir os currículos. Há grandes variações de currículo de mestrado profissional de uma instituição para outra, porque elas têm total liberdade para definir os currículos. Então, se você está avaliando a possibilidade de fazer um mestrado profissional, não deixe de verificar qual é o currículo daquele mestrado, para ver se aquele currículo vai atender às suas expectativas, às suas demandas. Outra característica, o trabalho final do mestrado profissional não precisa ser igual ao do acadêmico. O trabalho final do mestrado acadêmico é a dissertação, que é um relatório de pesquisa. O mestrado profissional não precisa seguir esse modelo. Você, por exemplo, tem flexibilidade na lei para que o trabalho final do mestrado profissional seja um relatório de consultoria, seja uma patente, seja um software que você desenvolveu, um aplicativo que você desenvolveu. Não há nenhum impedimento para que isso ocorra no mestrado profissional. Quem vai definir como vai ser o trabalho final é a instituição que oferece aquele mestrado. Então, mais uma dica para você. Ao avaliar o mestrado profissional, verifique o que a instituição pede como trabalho de conclusão deste mestrado. Outra característica. O mestrado profissional pode ter professores com mais experiência profissional e menos titulação acadêmica. Ele tem que contar com mestres e doutores no seu corpo docente. Mas nem todos os professores precisam, por exemplo, ter doutorado. Ele pode ter alguns especialistas e, eventualmente, pode ter até graduados, desde que sejam graduados com grande experiência profissional. Por exemplo, pode dar aula no mestrado profissional um executivo de empresa com larga experiência profissional. Não há problema. Um professor que tem apenas um mestrado também pode ser professor do mestrado profissional. No acadêmico, não. No acadêmico, a titulação mínima é de doutor. Mas o mestrado profissional, exatamente por ser mais voltado à qualificação dos profissionais que estão ali no ambiente organizacional e empresarial, ele dá essa flexibilidade no corpo docente. Mas veja, a maioria dos professores do mestrado profissional tem que ter titulação de doutor. É apenas uma pequena porcentagem que pode ser constituída por mestres, especialistas ou até mesmo graduados. Outra característica. O mestrado profissional pode ser criado para suprir necessidades específicas de qualificação profissional. Por exemplo, se uma grande empresa deseja qualificar seus funcionários, ela pode procurar uma instituição de ensino superior e propor que essa instituição monte turmas de mestrado profissional dentro da empresa. Então a instituição vai lá, oferece aquele mestrado, dependendo do contrato que ela firmou com a empresa. Por exemplo, vai oferecer turmas de mestrado durante 3 anos. Então a instituição de ensino superior passa 3 anos oferecendo aquele curso. Terminar os 3 anos, o curso se encerra e a instituição volta a fazer suas coisas normalmente. Então o mestrado profissional tem também essa flexibilidade. Ele pode ser criado para atender demandas específicas de uma empresa, de uma organização, de uma entidade qualquer, de um agente qualquer. Por exemplo, uma prefeitura pode contratar uma instituição de ensino superior para montar um mestrado para os seus funcionários. Outra característica.
E essa é uma dúvida muito grande de muita gente. Quem faz o mestrado profissional pode sim ser professor. Como eu disse anteriormente, mestrado profissional é mestrado. E você pode dar aula em faculdades, em centros universitários ou universidades, exatamente como uma pessoa que fez um mestrado acadêmico. Por fim, quem faz o mestrado profissional pode fazer doutorado. Mais uma vez, mestrado profissional é mestrado. Então, sim, quem terminar o mestrado profissional tem acesso ao doutorado, se assim o desejar. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que muitas das suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Não perca o próximo vídeo, no qual eu falarei especificamente sobre o mestrado acadêmico. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.